A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Nonato Ramos, da Igreja Assembleia de Deus Tradicional, aqui no Rio de Janeiro. Não estou defendendo bandeira de dogma, mas é o rito de doutrina que eu sigo, que está de acordo com a palavra, não dessa Assembleia mundana que está aí. E eu aqui estou com mais um vídeo. Desta feita, é a série Vetores do Diabo. Desta feita eu vou falar sobre vetores do diabo, ecumenismo e uniões incompatíveis. Eu vou fundamentar aqui em 4, 5, 6, 7 textos da Bíblia. E peço para você compartilhar. Não quero likes não. Que esse like aí tem que dar glória para Jesus. Sei que a maioria não vai gostar porque é a verdade, e o diabo vai tentar de toda maneira denunciar esse vídeo, impedir que ele seja publicado. Mas é a verdade. O catolicismo romano já tentou uma vez tentar impedir o povo de ler a Bíblia, mas Deus não deixou, porque Deus quer que se conheça a verdade. E o diabo, ele trabalha para ficar no anonimato e não deixar as pessoas conhecerem a verdade. Ore por mim, que eu preciso de oração. Jejum por mim e me ajude a partilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa ferramenta de despertamento para o povo da igreja brasileira que está dormindo o sono da indolência. Primeiro texto que eu quero ler está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Eu vou ter essa Bíblia em espanhol, mas eu falo espanhol e francês. Falo 100%, mas que falo 99%. E eu vou ler traduzindo aqui. Vamos lá, 2 Coríntios, perdão, capítulo 6, versículo 14 e 18. Nos diz assim o versículo 14: Não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. Por quê? Que companhia, ou companheirismo, ou comunhão, tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: habitarei e andarei entre vós, e serei seu Deus, e ele será o meu povo. Por isso diz: sai do meio deles, povo meu, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu os recebereis. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O segundo texto está em Lucas 8, 19, 24, 21, perdão. E os seus textos correlatos estão Mateus 12, 46 e 50 e Marcos 3, 31, 35. Eu vou ler primeiro em Lucas e os versículos de Marcos e Mateus. Esse vídeo deve ser 30 minutos mais ou menos, e certamente vai ser uma bênção para alertar o povo do nosso Brasil que o diabo tem engodado em heresias de perdição. Entre uma delas, essa ferramenta, essa rede mortal chamada de ecumenismo, promovido pelo sistema romano católico, a mando de Satanás. Amo todos os católicos, mas abomino as doutrinas mentirosas que os padres ensinam para ele, porque vão levar para o inferno. Nenhum católico vai para o céu. Tem várias revelações falar de Jesus, se nos converter a Jesus Cristo e largar o sistema. Como muitos evangélicos também vão para o inferno, que estão fora da palavra de Deus. Lucas: falar a verdade não é crime, não é pecado, é louvor e glória do nome de Jesus. Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. Diz assim: Então a mãe e os irmãos vieram a ele, porém não podiam chegar até Jesus por causa da multidão. E lhe avisaram dizendo: tua mãe, teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então lhe respondeu Jesus dizendo: minha mãe, meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Esse texto já bota aqui, dizer que é cristão, ser cristãos que creem em Deus, mas não obedecer a palavra, não é irmão e nem mãe de Jesus. Ok?
Mateus 12, eu vou ler só os últimos versículos que são paralelos ao 21. Marcos 3, 31 ao 35. Nós estamos aqui em 5 minutos já. Ele diz assim: Marcos 3, 31. Perdão, é isso mesmo. Diz assim, é isso, Marcos 3, 31 ou 35. Eu vou ler a partir do 31. Vieram depois seus irmãos e sua mãe, e ficando afora, enviaram a chamar-lhe. E as pessoas que estavam sentadas ao redor de Jesus disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te buscam. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, que está na Bíblia, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E o último, né, dessa série aqui, Mateus 12, 46, 50. Eu estou usando 3 textos aqui, depois o pastor leu só um texto, não. Testigos unos, testigos nulos. Um testemunho só não tem valor, por isso que Jesus é testemunhado pelo Pai, pelo Espírito Santo e por João Batista. Então eu vou ler logo 3, que é para fechar a boca dos que não leem a palavra de Deus e se voltem para Jesus. Meu conselho para vocês: se arrependam, larguem o comunismo maldito e voltem para Jesus. Diz assim, Mateus 12, 46 ao 50. Enquanto ele ainda falava às pessoas, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora e queriam falar. Ele lhe disse eis aqui tua mãe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Respondendo ele ao que dizia isto, disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele, não é todos, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, e a vontade de Deus está na Bíblia, que eu vou ler um versículo provando isso aí. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Segundo texto, está em João 14, 21, que aqui vai dizer quem é que ama Jesus. Se você ama Jesus, você vai obedecer às palavras de Deus, vai praticar. Não adianta dizer eu sou cristão, mas não se comporta de acordo com a regra da Bíblia, porque para isso tem que negar a si mesmo. João 14, Evangelho de João 14, 21, diz assim: o que tem os meus mandamentos e os pratica, os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. Eu lhe amarei e me manifestarei a ele. E o último versículo, eu vou ler aqui primeiro, é João, é carta ou epístola, João 5, 2 e 3, lá no finalzinho da palavra. Meu conselho aqui, eu não prego denominação, é que todo você já é católico, todo esse movimento ecumênico aí, Batista de Lagoinha, todas essas denominações aí que estão fora da palavra de Deus, que vocês se arrependam, sigam a Bíblia e voltem para Jesus, que Jesus está voltando. Ele vai voltar breve para buscar a igreja. Tem dando milhares de testemunhos nas pessoas que estão colocando no YouTube. Ele já falou comigo que está perto, com os irmãos aí que tem mais intimidade com ele do que eu. O Senhor deu revelação que estava perto ou à volta dele. Então você vai ficar aqui se quiser, e fuja do ecumenismo, que isso é uma arma do diabo. Amós 3,3 diz assim: poderão caminhar dois juntos se não estiverem em comum acordo? Não. Por isso que eu não me partilho com os batistas, com os metodistas, com os próprios assembleanos que são mundanos, não. Eu sigo a Bíblia. Não tiver, eu vou de faixa lá, não vou. Porque não posso pactuar com a pessoa que crê que não é pecado meter a porcaria do bico na orelha, e eu estou lá, não, estou sendo hipócrita. Eu estou sendo, em João diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nem um saudeis, pois quem o saúda tem parte nas suas más obras. Eu seria hipócrita de dar a paz do Senhor para um cara de se batista, sendo que a Bíblia dele é igual a minha, com a mulher com o brinco velho na orelha, também aquilo viola o templo de Deus. Eu estaria sendo hipócrita. Então é bom dia, boa tarde, não deixe de amá-los como criatura, mas não pode dizer para que vão para o inferno porque viola o templo de Deus. A orelha não foi feita para furar, nem por porcaria de pinça. 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: e nisto conhecemos que amamos Filho de Deus, quando nos amamos a Deus.
e guardamos seus mandamentos. 3. Pois este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Não é difícil de obedecer, mas é você negar a si mesmo. E o último versículo que eu vou ler aqui é Apocalipse 18, 4 e 5. Aqui Deus manda você sair desse sistema ecumênico, desse sistema religioso de misturar treva com luz, santo com profano. Está em Apocalipse. Siga a Bíblia. Quer morar no céu? Obedeça a Bíblia. E só uma Bíblia. Por que os batistas, assembleanos, não todos os assembleanos, metodistas, presbiterianos vão para o inferno? Porque por um pecado. Por eles disserem que as mulheres podem usar porcaria de brinco, batom, calça comprida, que é o pecado de lascívia, e ir para o inferno. Ah, pastor, conheço uma assembleia que ela usa vestidão, mas é fofoqueira. Vai para o inferno. Você que não usa vestidão, não é fofoqueira, mas está roupinha lá sensual e usa brinco porque violou o templo de Deus, e vai para o inferno a mulher que diz da Assembleia de Deus, usa vestidão, mas é fofoqueira. Um pecado não justifica o outro. A Bíblia diz: assim como é santo aquele que vos chamou, seja de vós santo, separado de todo mundo, em toda a vossa maneira de viver. Está na palavra. Esse versículo condena todos vocês que não querem se sujeitar à palavra de Deus. Apocalipse 18, 4 e 5 diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, nem recebais parte nas suas pragas, porque seus pecados chegaram até o céu. Olha que o ecumenismo é uma coisa do cão. E Deus se lembrou das suas maldades. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, eu vou ler mais depois, mas eu vou continuar aqui. Então, como eu disse, meu querido, que me ouve, eu falo aqui sobre o ecumenismo, que é uma ferramenta do Satanás, E o que para eu ser objetivo, prático, conciso, o que é ecumenismo? Ecumenos está em comum, unidos, em acordo. O meu conceito sobre ecumenismo é um laço mortal de Satanás. Um laço é um negócio redondo, tem a ver com círculo, com aliança, com comunhão, com globo, onde o diabo, por seus vetores, catolicismo romano, começou no catolicismo romano, que é chamado o ecumenismo, visa botar na mesma panela todos aqueles que dizem seguir Cristo, ou seja, o cristianismo, católicos, evangélicos, protestantes. Estou ocupado. Protestantes, assembleanos, carismáticos, esse bagulho todo aí. Com que propósito? Manchar os santos de Deus e aqueles que são incautos, que não examinam a palavra de Deus. Então, isso é um movimento começado pelo sistema católico romano, amante de Satanás, que vem de Roma e sair do Papa Negro, com quem conversa com o diabo, para tentar fagocitar a crentalhada que não examina a palavra, e dizendo que nós somos todos irmãos. Só que Jesus foi mentiroso, porque o texto que eu li aqui só é irmão de Jesus ou mãe dele, ou irmã aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. O católico fuma, bebe, xinga, isso aí não é praticar a palavra de Deus, é obra da carne. Amores evangélicos, vem TV secular, vão pra praia, vem novela, xingam, furam nas orelhas com a porcaria do branco, faz tatuagem, andam com calça rasgada, são fofoqueiros e não pregam a verdade, estão preocupados com o dinheiro, envolvido com político, como a liderança da Assembleia de Deus ficou. O que fez a Assembleia de Deus se manchar, a sua maioria, foi a política que entrou. Filho de José Wellington, respondendo inquérito aí no meio da Lava Jato, fraude nas eleições para que o filho de José Wellington fosse presidente da CRDB e vai por aí afora. Essa é só uma da palhinha que eu estou falando aqui, que eu sei dessas coisas aqui. Mas o meu alvo aqui é despertar você para não cair no laço do ecumenismo. Então o ecumenismo é uma ferramenta do diabo, um laço que visa, sobre uma falsa paz, pretensa paz, a paz do mundo, unir todos os católicos e evangélicos. Que maravilha, né? Para o diabo, que para Jesus não é maravilha. Porque João diz aqui para nós em Apocalipse, por meio do anjo do Senhor: sai dela, povo meu. Deus manda nós sair desse povo. Separai-vos, diz o Senhor. Então vamos aqui.
Quem são, nos meus vídeos que eu falo sobre os vetores, eu cito o tema, fundamento em textos bíblicos, cito os vínculos de responsabilidade, conceituo o título do vídeo, como eu já conceituei aqui, o ecumenismo, digo quais são, porque esses vídeos é pensando que me inspira a escrever. Ele mandou fazer isso. Os objetivos do diabo com esse movimento, por exemplo, qual é o objetivo do diabo com o ecumenismo? Vou ler aqui. E como você combater o ecumenismo, ó? Então vamos lá. Vínculo de responsabilidade, o primeiro, são os idealizadores, que é o Satã e os demônios. Os promotores, que são os vetores humanos, catolicismo romano. Os simpatizantes e os que aderem e os que sabem, mas não denunciam. Eles são responsáveis direto. Que as pessoas que aderem a isso, ou que entram, as ovelhas que entram, eles são vítimas dos seus líderes que muitos têm pacto com o diabo e também são simpáticos à causa do diabo, porque o inimigo ele quer misturar o santo com o profano e o profano com o santo. O conceito, sendo redundante, vou repetir, um laço mortal de Satanás, né, que é um movimento que visa unir, entre aspas, todos os evangélicos, católicos, espíritas, as religiões que querem Deus e que têm Jesus como lá o, né, Jesus, entre aspas, porque é outro Jesus, a Bíblia fala de outro Jesus. Ah, somos irmãos, mentira. João capítulo 1,12 diz que não, a pessoa só passa a ser filho de Deus quando ele recebe Cristo como Salvador, que ele recebe um poder. Jesus disse que a pessoa só é filho, irmão e irmã dele quando obedece a palavra de Deus. Deus não manda fumar, o católico fuma. Deus não manda ir para a praia, a mulher vai para a praia. A maioria das evangélicas usam brincos, pintam a boca, usam batom, calça comprida nojenta que deixa o corpo delas protuberante. Isso é pecado de lascívia. Isso não é obedecer a palavra de Deus, é obra da carne. Então isso é ecumenismo. Os objetivos do Satanás. Qual é o objetivo do diabo com o ecumenismo? Misturar o profano no santo, visando preparar a, abre e fecha aspas, igreja do anticristo. Olha, por meio da falsa paz, ensinando erroneamente, em letras garrafais, que todas as igrejas e abre e fecha aspas, religiões ditas cristãs são boas e certas, pregando a falsa paz de modo a manchar até o remanescente, fazendo-os candidatos ao inferno e, consequentemente, ao lago de fogo. Qual é a missão do diabo? Jesus chama o diabo de ladrão. Matar, roubar e destruir, por meio do engano. Como nós devemos combater o ecumenismo? Primeiro, edificando-vos na santíssima fé. Judas 20 e 21. Já estamos terminando aqui. Judas 20 e 21. Está escrito na palavra de Deus, né? Não fico raiva de mim não por eu falar a verdade. Porque João 7,7 diz assim, Jesus falou: o mundo não vos pode odiar, mas a mim ele me odeia, porquanto dele testifico que suas obras são mais ou erradas. Jesus foi odiado porque ele falou a verdade, como o pastor Nato Ramos fala. Eu fui aqui praticamente convidado a sair da igreja onde eu era o pastor, o vice-presidente lá do pastor Marco, na rua Caldeirão número 10, porque os vizinhos me foram reclamar por aí que eu estava pregando um evangelho muito duro, ó. Ô glória! Só que de manhã Deus falou comigo: meu servo, seu tempo acabou nesse lugar, né? Então eu oro para que Deus abra os olhos do Marco, porque se você agradar os homens, viu, meu querido Marco, você vai agradar papai, vai para o inferno. O pastor não ensinou isso para nós. Amém? Eu te amo do coração. Judas, só tem um capítulo e 26 versículos, se não me falha. 25 versículos, se não me falha a memória. Então vamos lá. Versículo 20 e 21 diz assim: mas vós, irmãos, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha. E também você combate por meio desses 7 vetores, perdão, 7 ferramentas que o Senhor Jesus, eu orando aí, meu servo, um salvo verdadeiro, ele faz essas 7 coisas e ele mantém fazendo essas coisas para não ir para o inferno e continuar nas condições de santidade para eu arrebatá-lo. Vou falar para vocês aqui, quase todos os vídeos meus eu já falo dessas 7 ferramentas. O primeiro é a vigilância. O segundo é a oração. Terceira ferramenta, o jejum. O quarto, ler e viver a palavra. O quinto, cessando de espírito, alma e corpo.
O sexto, evangelizar e combater o pecado e pensar, né? E o sétimo é pensar na volta de Jesus com a mente no céu. Vigiai e orai. Orai sem cessar. Jejuai, Jesus falou. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Todo mundo conhece esse versículo, né? Pensar nas coisas que são de cima, que a mente do cristão tem que focar no céu, não é nesse mundanismo, nem no evangelho maldito que Malafaia prega, esses pastores corrompidos aí com política, né? E ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. No evangelho simples, evangelho de João Batista e de Jesus. O errado é errado, o certo é certo, não tem meio termo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem violar o corpo de Deus, seja por um batom, um brinco, uma tatuagem, uma fofoca, uma masturbação, sexo oral, anal, enfiar a porcaria do brinco na orelha, vai para o inferno. A Bíblia diz: aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Se ligou? Né? E mente no céu, esperando Jesus. E o que mais você deve fazer? Não se misturando, sendo diferente e com sabedoria e amor procurar dissuadir os que estão engodados nesse laço de Satanás. Então, que você não venha se unir, comungar com esse. Eu não estou pegando aqui a separação sem dar um bom dia para a pessoa, não. Você pode dar um bom dia para o Batistão, bom dia, não dou Pai Senhor para ele, porque eles não estão em comum acordo comigo. A Bíblia diz: não saudeis. Imagina dando Pai Senhor para um Batistão, lá a mulher que a pé de cá tem um short desse tamanho que as nádegas de fora. Pai Senhor, minha irmã, ela não tem a paz. Eu estou sendo saudando, você abraçando, hoje, atualizando para hoje, é a paz do Senhor Jesus. Estou dizendo para aquela pessoa, se um ímpio passar ali, que aquela roupinha dela imunda, sensual, sem vergonha, maldita, está agradando ao Senhor. Eu estou tendo parte nas mais obras dele, como João fala. Em 2 João, o versículo 8 e 9. É a palavra. É a palavra. O que interpreta a Bíblia não são os teólogos, é o Espírito Santo. Nenhum servo de Deus fez teologia. Mas Paulo não fez teologia, não. Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel na Torá. Os demais apóstolos do Senhor não tinham conhecimento de teologia, conheciam o básico da Torá. Porque lá em Atos, quando aqueles homens, o doutor da lei, questionaram Pedro e João, diz assim: indagaram e observando que eram homens indoutos, conheceram que ele havia estado com Jesus. Quem sabe mais da Bíblia? É os teólogos aí, Malacheia, né, José Wellington, os pessoal aí, né, sem querer denegri-lo, mas denunciar o pecado deles, ou o Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus? É o Espírito Santo. Eu pergunto para ele me dá a interpretação da Bíblia. O novo explica o velho. Era assim, antigamente não tinha teologia. Então, esses teólogos de hoje são ferramentas do cão. Você ore, leia a Bíblia de Jesus, me dê a interpretação. Ele vai falar com você, ele fala comigo, só que tem separado para cada. Eu abandonei o Kung Fu, parei de torcer pela porcaria do futebol, que é amor dos crentes que torce para esse lixo aí, que é um ídolo do inferno no futebol. Tem gritaria, xingamento, bebedeira. A origem do futebol é macabra. Os chineses cortavam o pescoço das pessoas, faziam a cabeça de bola para lá e para cá. Isso é a origem do futebol. Só que o diabo não deixa pra você saber disso aí não, viu? Como é que um cristão futebol tem gritaria, obra da carne? Gálatas 5, 19 ao 21, perdão. Bebedeira, xingamento. Roda de escarnecedores. É um ídolo. Assista o testemunho da irmã Eva Zirkov no número do minuto 38 ao 42. Está no YouTube, no meu canal. Querem ir para o céu? Não se misture. Então o que eu estou dizendo aqui? Você não tem que chegar e ter como inimigos, como a Bíblia fala. É bom dia. Boa pessoa da paz, Senhor. Da paz que eu falo, pastor, que você não dá paz, Senhor, porque o Senhor não é servo de Deus. Você anda no pecado, é bom dia, boa tarde. Mas orar por eles. Você que é batista, assembleano, metodista, presbiteriano, nossa assembleia está toda bagunçada. Eu só mantenho comunhão com os que estão em comum acordo com a palavra, com o remanescente fiel. Os irmãos da Deus e Amor também, que já falou comigo que o diabo começou a mancomunar e macular a liderança, as filhas dele já pintaram o cabelo tudinho. Eu sei que o Davi Miranda está no céu. Deus tirou ele, que ele ia sofrer muito daqui a uns tempos. Tem uma casa bonita no céu lá para ele, Deus fez, né? Mas você tem que ter comunhão com os santos do Senhor e as santas. E não tenha vergonha de chegar, porque você não dá paz do Senhor, porque você não tem a paz do Senhor. Se tiver a paz do Senhor, você não daria nua, não ia para a praia mostrar seu bumbum, não usaria bermuda, calça comprida, vestido curto, lascado, salto alto, batom. A beleza natural é como Deus nos fez. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como é que você vai pegar a imagem do Senhor
e pôr a porcaria de um brinco aqui? Como é que eu vou chegar perto de um presbiteriano que toma cerveja, joga futebol, fica gritando lá e vem estar orando a palavra de Deus? Irmão, o tempo que você pede vem a porcaria do futebol, era para você estar lendo a Bíblia, orando pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro, para Deus libertar o povo do STF, os congressistas libertar, para nosso país mudar, para levantar outros profetas como eu. O tempo que você pega essa porcaria de futebol maldito, era para você estar orando a palavra de Deus. Ah, pastor, esporte do inferno. A Grécia é o meio do esporte. Tem uma atividade que você pode fazer física sem ser o futebol. Uma caminhada, eu caminho com a minha esposa. Ela com o vestidão dela lá, a saia dela, eu minha calça comprida, minha camisa de punho. É assim. Não precisa ficar malhado, não. Pra academia mostrar o bumbum, pra praia ficar pelado, toma vergonha na cara, pai. Eu vi uma coisa daquele Malafaia maldito, aquele Samuel, filho do Manuel Ferreira, o tal do Deus, falou que é maldito, sim. Gálatas capítulo